Olá pessoal, aqui quem fala é o Ozzy, para os amigos do WoW, apenas Oz. Estamos aqui novamente, né, na minha guarnição, e o motivo de eu estar fazendo este vídeo, por refazer um tema que eu já postei no canal, por conta de eu ter revisto, né, o vídeo e verifiquei que ele está com áudio muito ruim. Vamos tentar melhorar nessa. O que eu vou falar hoje vai ser novamente sobre o addon Rematch, correto? Aqui, esse addon, ele tem a finalidade, né, de organizar e facilitar a sua manutenção, né, do seu plantel de mascotes, né? Então, vamos lá. Como já disse antes, você pode acessar a sua lista, a sua aba a sua coleção de mascotes através do ícone no micromenu, a cabecinha de cavalo coleções, ou através do comando Shift P, né? Você abre a sua aba de mascote, de coleções, e aí, se não tiver na aba do mascote, é só mudar aqui para a aba de mascote, a segunda aba. Primeira montaria, depois a aba. No caso do Rematch, se você não tiver o Rematch instalado, ele vai apresentar a sua tela de mascote desse jeito, certo? A aba de mascote vai ser apresentada desse jeito, certo? Com o addon, ele vai apresentar essa terceira janela aqui, né? Aonde ele salva, mantém um arquivo de todos os seus times já criados e salvos, correto? O que eu tenho a dizer do remédio? Vamos lá. Primeiro, né, ele exibe, né, de forma fácil e rápida, né, o seu número de mascotes, número total, né, total contando até os repetidos, certo? E os números únicos, né, únicos. E ainda te dá aí, quando você para o cursor, né, sobre ela, te dá a informação, certo? De quantos mascotes você tem no nível máximo e quantos mascotes você ainda não coletou do total aí existente no jogo, certo? Bom, eu não tirei a prova ainda, então não tenho todos eles ainda, então cabe a gente confirmar depois, correto? Total de conquistas referente a mascotes, te dá um acesso rápido, né, à aos seus botões de ações, né, para interagir com o mascote. No caso, o primeiro aqui é o reviver, que é quando você termina uma batalha, você recuperar a vida dos seus mascotes. Você pode usar ele uma vez a cada 4 minutos, né? E, e também aparece aí a sua bandagem, item que você recolhe também, que faz o mesmo efeito do botão, só que não tem cooldown, não tem coisa. Você usou, é um item que você gasta. Você pode carregar até 250 na sua bolsa. Acesso ao seu chapéu de safari, o brinquedo que você ganha fazendo fazendo a sequência de conquista de mascotes, né? E também aos itens para upar mascotes, a guloseima, né, inferior, e a guloseima para mascotes, que é mais alta. A primeira te dá 25% a mais por uma hora e a segunda te dá 50% a mais por uma hora, certo? São itens que você pode comprar nos seus vendedores de mascotes, né? No caso aqui, adestradores de batalhas, certo? Aqui na guarnição você vai ter acesso aí a a Leoa. Ela vai te vender esses itens e eles são comprados por patuás de mascote, correto? O mais novo. Vamos aqui a outra seção, né? Aqui nós temos o já disposto, né? Já direto na tela. Antes só tinha a aba filtrar, certo? Onde você usaria, né, esse drop down aqui para selecionar os filtros e facilitar assim sua busca por um determinado mascote,
né? Só que agora você não precisa, a não ser que você queira uma coisa mais específica, tipo origem, expansão, raridade, coisas mais detalhadas, né? Nível, separar por nível. O bridge é o tipo de distribuição de pontos de atributos dele, né? Quanto que ele tem em ataque, em defesa e em velocidade, certo? Os bridges identificam isso. Então, de acordo com o bridge, o pet pode ser mais resistente na batalha, né? Pode ser mais destrutivo, ter maior poder de ataque e pode ser muito rápido, né? Além de essa combinação de pontos geram outros bridges, o guardião, né? Poder e pontos de vida, poder e velocidade, né? Cada ícone identifica uma função. E com o rematch, você consegue ver quais os bridges que cada mascote tem, certo? Pode ser encontrado. E aí com isso você pode farmar, certo? Se você quer um mascote muito rápido para atacar, que vamos pôr assim, quase sempre vai ser o primeiro, né? São poucos que são mais rápidos que ele, né? Você escolhe um mascote ninja, você pode vir, né, aqui, selecionar ninja e ver quais os seus mascotes são do tipo ninja, né, por exemplo. E no caso de você só de apontar, né, ou selecionar, se você apontou ou selecionou o mascote na sua lista de mascote, ele também já vai apresentar qual o breed dele, qual as possibilidades de breed dele, tá aqui, entendeu? E isso aqui é um mascote com um breed equilíbrio, só tem essa opção, né, de breed para ele. Então ele tem 25 distribuído, né, 25% em, em, em resistência, vida, né, 25% de vida, 25% de força de ataque, 25% em 25% em velocidade, certo? Você pode fechando, né, a janela do mascote que você seleciona, você pode ir olhando outros também, certo? Te mostra a quantidade coletada, a janela te mostra a quantidade de mascote que você tem dele coletado, qual o nível de cada um, certo? A, a distribuição, né, de pontos dele, como é que tá a pontuação de vida dele. Esse aqui é o nível 1, e o nível 25 vai ter uma pontuação mais alta, certo? Esse aqui também é equilíbrio. Esse aqui pode ser ataque e velocidade de ataque, né? Esse já tem 2 breeds, tá vendo? Então, de acordo com o breed, você vai ter um tipo de mascote disponível, certo? Então tá, lista de mascote, seção de seleção, né? Aqui você pode fazer filtrar, colocar filtros diretos, né? É um atalho de filtros. Você pode escolher só o mascote tipo humanoide, dracônico, né? Dracônico, alado, morto-vivo, certo? Morto-vivo, bichos mágicos, elementais, feras, aquáticos e mecânicos, certo? Pode escolher por força, né? Força contra, certo? Aqui, se você qualquer um que você selecionar aqui, esse mascote nessa segunda aba vai ser forte contra esse tipo de mascote. Então, você quer um mascote forte contra humanoide. Você seleciona aqui, você vai ter todos os mascotes com que tenham, né, um ou mais ataques que são fortes contra o tipo humanoide, certo? E isso você vai usar quando, certo? Aí a gente já vai na montagem de times. Você vai fazer uma batalha, certo? Vocês vão observar, aqui eu tenho uma duelista na minha guarnição, né? A Ares, a colecionadora, ela aparece em personagens aleatórios, tá?
Por que que eu falo personagens aleatórios? Essa colecionadora, essa duelista aqui, essa NPC duelista, ele aparece numa guarnição de um personagem seu. Então vamos supor que você está no seu mine e você gostaria de fazer a batalha com ela para fazer o desafio semanal, né, dos domadores de batalha, dos senhores da guerra. Domadores de batalha, senhores da guerra de Draenor, certo? Que vai te dar, no final dessa coisa, vai te dar pedras para evolução, nível 1, né? Te dá itens de mascote, para mascote, pode ser um item de cosmético temporário, pode ser ataduras, certo? Até mesmo os alimentos de upgrade para upar mascote aí, certo? Então, você pode fazer o quê? Você tem mais de um personagem, você tem a guarnição aberta em mais de um personagem, como eu tenho. Se você chegar no seu mar e a colecionadora não estiver ali, na coisa, ela aparece todo dia, você pode ir alternando entre os seus, entrando na guarnição dos seus alts, até achar ela. Depois que achar, você aceita o duelo contra ela, e a partir daí ela vai aparecer em todas as guarnições que você tiver, de todos os personagens, até você terminar a batalha com ela. Ou você faz na hora a batalha onde você encontrou, você pode sair e entrar no seu mine, né? E fazer a batalha lá, se você estiver colecionando o material lá no seu personagem principal, correto? Então, observe que, como eu já tenho o rematch, ao selecionar a duelista, veja bem, vou abrir de novo a aba aqui do mascote, de coleções, para vocês ver o mascote. Tá vendo que eu já tô com um time selecionado, meu time de caça, certo? No final, mais para frente eu falo um pouco sobre ele, tá? Se eu já tiver um time salvo na minha lista aqui, no meu hall de times de batalha já salvos, e esse time tiver sido salvo para um colecionador, um duelista específico, né? Um NPC duelista específico, ao selecionar isso é configuração, eu vou mostrar mais pra frente. Ao selecionar o personagem, vejo que assim que eu seleciono, não, peraí, agora fez graça, peraí. Até mais tarde. Deixa eu ver, gente, O que você quer? peraí, vou dar um reload aqui. Para ver se vai abrir de novo a caixinha. É porque depois que você seleciona uma vez e sai a telinha, né, de seleção de time, ela para de aparecer. Vamos dar um reload que isso é rapidinho. Tá recarregando. Bora. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Olá. Deu certo. Certo? Veja que quando eu selecionei, o rematch já abre uma janela automático. Ele abre essa janela. Depois que você configura, ela tem opções, tá? Você pode configurar para automaticamente, ao selecionar o personagem, ele automaticamente faça o load do time, certo? Carrega o time que você já tem salvo para a batalha contra ele, certo? Ou, no meu caso, eu prefiro que ela me mostre que eu já tenho o time e eu mesmo determine que recarregue o time, certo? Que o time seja carregado, que é no caso aqui, só clicar esse aqui é o time principal que está selecionado atualmente, que eu vi lá que é a caça, é o time de caça, né? Por quê? Vamos comentar, por que time de caça? Esse time de caça aqui, eu montei um time com um mascote, no caso o Rabugento, né? Que ele tem uma habilidade específica, certo? No caso aqui, você com esse mascote, ele nível 25, você pode capturar qualquer mascote que você quiser,
certo? Qualquer mascote. Com ele você pode capturar qualquer mascote. Por quê? Ele tem uma habilidade que ele tem uma habilidade que pode ser usada, duas habilidades no caso, que pode ser usado com um combo de ataque, né? No exemplo aqui, eu deixo ele com latido, as primeiras aqui, latido, uivar e superlatido. O que acontece? O uivar, você jogando ele numa rodada anterior, ele faz com que o uivo amedronte o alvo, aumentando em 100% o dano recebido por 2 rodadas, correto? Então, se você pegar lá, tiver com ele nível 25, duelando com um mascote nível 3 no mapa, você pode usar, dependendo do número de vidas, você pode combinar o uivar e o super latido, né? Que vai dar um dano muito alto no alvo, certo? Porém, o super latido tem um detalhe, ele não mata o alvo no primeiro ataque, certo? O ataque dele ele pode levar a 1 ponto de vida somente, ele nunca vai zerar o ponto, certo? Então, eu combino o uivar com o superlatido do rabugento para baixar a vida, né, do mascote. Baixar a vida do mascote que eu estou querendo capturar, certo? Então ele deixa nível 1. Não é só o rabugento, tem vários outros pets, mascotes aí, que vão ter essa habilidade aí de deixar o alvo somente com 1 ponto de vida, correto? E no final das contas, aí, a partir daí você vai começa a jogar a sua armadilha até capturar o mascote. Se caso ele for um mascote que tenha heal, né, que se recupera, e ele não for capturado rapidamente, e precisar novamente, é só se você usar o superlatido de novo, numa rodada, ele vai zerar, vai colocar o pet com nível 1, com 1 ponto de vida de novo, né? E você continua a tentativa de capturar o mascote até pegá-lo, certo? Tirando aí os mascotes que tem o sacrifício, né? O ataque de sacrifício, que se autodestrói, né? No caso, durante o combate. Esses aí são um pouquinho mais delicados, né? Mas se você não pegar ele rapidamente, porque numa rodada ele pode usar a autodestruição e aí você tem que procurar de novo no mapa, certo? Mas isso aí é parte do farm, não tem nenhum segredo nesse ponto, não, certo? Então, isso tá meu time de caça aqui, os outros 2 são só para terminar a batalha mesmo, né? Então, para matar os demais mascotes no combate, certo? E esse aqui que é o principal no caso de farm de mascotes, certo? Então vamos voltar aqui à janela. Quando eu selecionei a Ares, né, ele já me mostrou, essa janela já me mostrou que eu tenho um time salvo para combater essa composição do time dela, certo? Então eu já tenho um time montado com o Capengo, a mosca luz efervescente e o guardião do ninho ancestral, certo? Eu clico em load, ele já passa para o meu time principal, ele aí automaticamente, né, ele summona o primeiro da minha lista, ele coloca em campo o primeiro da lista. Aí você só selecionar, chega perto coisa e aceitar a batalha. Fazer a batalha com um treinador automaticamente, certo? Aí nós vemos aqui como fazer um time contra um determinado treinador, certo? Ao selecionar, né, o duelista, né, o treinador de mascote duelista, o rematch ele coloca na janela de times, acima da janela de times, o time atual. A Ares tem um detalhe, ela não duela só com um time de mascote, ela tem pelo menos 3 combinações, que eu me lembre, certo? Eu acho que eu já salvei todas aqui já. Deixa eu só usar aqui a busca para filtrar ela. Olha, tá vendo? Como ela é uma treinadora que eu já salvei os times que eu luto contra ela, então se eu digitar o nome dela, veja só, não é 3, ela tem 5 composições, né? Ela tem a composição com aquático e
fogo, né? Fogo não é fera, aquático fera. Ela tem uma composição só de bestas, um elemental aquático e fera. Isso aqui é as siglas que eu fui usando, tá ok? E aqui são todos os times. Então, com aquela janelinha, que depois que você salva o time, com aquela janelinha lá, ele adianta muito, que aí você não tem que ficar procurando qual time que você fez para aquela composição, certo? Ao selecionar o personagem, ele abre a janelinha, se for automático, ele já vai carregar automático. Se você pôr automático, configurar automático, ele vai carregar automático o time contra o duelista, certo? E para o time que ele está usando, no caso, se for do tipo dessa Ares colecionadora aqui, né? Então eu não tenho que ficar procurando na lista lá qual time para selecionar. Eu simplesmente clico em load e ele vai carregar o time para esse forte contra esse time da Ares aqui, correto? E no caso aqui, como que você verifica? Você pega aqui, ao apontar cada mascote do time dela, ele vai te mostrar, né, qual o tipo de mascote que é, certo? Te dá todas as habilidades, você pode estudar as habilidades antes, se você assim quiser, certo? Te dá informações de farm do mascote, se for possível. Veja que isso aqui não pode ser trocado, né? E o nome dele e qual tipo que é. No caso, esse aqui é um elemental, certo? Ela tem um aquático e um fera, certo? Um aquático e um fera. Com essa informação, você vai, seleciona a aba, igual normalmente já começa aqui no tipo, né? Você seleciona a aba forte contra, atribui o filtro, no caso o primeiro é elemental, você pega, bota no filtro lá, ele vai organizar para você todos os seus mascotes que tem alguma habilidade que é forte contra esse tipo de mascote, contra elemental. Ah, eu queria um mascote que fosse forte contra elemental e aquático, certo? Ou elemental, aquático e fera, um mascote que tenha uma habilidade que possa ser usada para os três, no exemplo, certo? É só você selecionar aqui as três habilidades, elemental, aquático e fera. Vejo que na minha coleção não tenho nenhum mascote que tenha seja forte contra os três tipos. Eu acho que é difícil até de achar mesmo desse jeito, certo? Mas eu tenho mascote que teriam habilidades, certo? Tipo aí o Pernalta Dourado, que você pega lá em Pandaria, né? Farma em Pandaria. Ele teria habilidade para enfrentar elemental e aquático, certo? Elemental e aquático. Se ele estiver no nível 25, que aí no caso a segunda aba aqui, a segunda lista aqui vai abrindo de acordo com, aliás, da segunda habilidade para frente, ele vai abrindo de acordo com o nível do mascote, certo? Aí, no caso aqui, você teria que ter, para ter acesso às duas habilidades, esse Pernalta meu aqui já teria que ser nível 25, certo? Ele tem duas habilidades, que seria uma que é forte contra aquático, tá vendo? Esse mergulho, ele já tem um símbolo ali no canto superior direito da água, e o de cima já mostra que ele é forte contra alado, certo? No caso, essas habilidades aqui podem ser fortes, né, contra os dois tipos, ser usada e dar dano alto, né, nos dois tipos de mascotes. Água, alado, tá elemental e coisa. Você tá dando água e alado, não sei porquê. Vamos ver aqui. Alado e aquático. Pode ser que o alado tenha também, consiga dar mais dano também nos elementais, né? Não vamos entrar nos detalhes dessa parte, porque isso aqui é coisa que a gente teria que ficar
estudando para ver, né, o que que é. Então, o fato é, se você mesclar, né, mais de um, colocar em mais de, selecionar mais de um tipo no seu filtro, ele vai listar para você os mascotes que teriam, que você tem e que você não tem, que teriam seriam fortes, né, contra aquele determinado mascote ali. Mas, como são 3, você vai selecionar 3 também, melhor você garantir, né, e coloca só para cada tipo de mascote, um que seja forte contra cada tipo de mascote na batalha. Então vamos aqui, no exemplo, né, eu tenho, ele já está mostrando para mim que eu teria aqui, ó, nível baixo, eu já teria aqui, ó, por exemplo, o caranguejo tem 4 habilidades, né? Que se eu tiver no nível máximo eu teria todas as 4 disponíveis, né? O caranguejo do espírito só tem uma e por aí vai. Aí você vai rolando, né, a sua lista de mascotes até achar aquele que você vai gostar de batalhar com ele, né? E quando você acha o seu mascote, um mascote que você vai querer usar, no exemplo, se eu fosse colocar o sapo no lugar do capengo aqui, certo? Na hora que eu jogar o sapo tem... O sapo, no caso, ele tem 2 habilidades fortes contra elemental. O jato d'água, né? O jato d'água, que é forte contra elemental, tá vendo embaixo ali. Na parte de baixo da janelinha dele aparece ali contra que ele é forte, né? Ele é forte contra elemental, fraco contra mágico, certo? O jato d'água. E tem o beijo, que é forte contra elemental e fraco contra mágico, certo? A do meio é uma habilidade neutra, então você pode usar qualquer uma das duas que tiver disponível para você combater, certo? Se eu pegar aqui e arrastar o sapo para o slot, um dos slots do meu time, ele deveria automaticamente selecionar aqui. Agora eu não sei por que ele não fez não. Ele deveria selecionar aqui automático a habilidade. Mas aí é simples também, se não selecionar, você coloca. Eu acho que é porque o meu time já está montado, já é um time montado, certo? Se fosse um alvo novo, ou um alvo que eu não fiz um time específico para ele, ele automaticamente selecionaria aqui para mim, ao jogar na aba, ele já colocaria com as habilidades que eu filtrei, certo? Em destaque. No caso, ele colocaria a habilidade 1 e 3, né? Que é a primeira é a primeira habilidade do ataque 1 e a primeira habilidade do ataque 2 em destaque já, certo? Se você estiver criando um novo time, ele vai fazer isso. Mas é sempre bom você conferir, tá? Joga o mascote selecionado no slot e dá uma conferida se ele está com as habilidades certinho, certo? Por quê? Se você simplesmente jogar ele para cá e não colocar as habilidades que o filtro destacou como mais forte contra aquele tipo, e você entrar na batalha errado, você vai ter dificuldade, porque durante a batalha você não consegue trocar habilidade no mascote, tem que ser antes. Aí você teria que sair, trocar, reconfigurar, para depois entrar na batalha de novo. Então, e quando você salva, se você configurar ele, quando você salva o seu time, ele mantém essa configuração o tempo todo, certo? Eu vou mostrar um exemplo aqui do meu time. Aqui eu tenho que tirar do filtro aqui, né? Porque senão eu não consigo entrar no time. Um exemplo aqui do meus times para Negraluna, certo? Olha que no time de Negraluna eu tenho 3 mascotes idênticos para os 2 treinadores de lá, duelista lá da arena da Negraluna, o Cristóvão e o Jeremy. É o mesmo time, certo? Porém, observem que eles estão em ordens alternadas do primeiro, né? Depois de um tempo eu passei a definir somente o primeiro como
como principal, né? Só coloco o primeiro como já configurado para o alvo, porque se caso eu perder o primeiro combatente, ele vai abrir uma janela me permitindo trocar o mascote. Aí eu vou ter que selecionar, certo? Como eu vou ter que selecionar, né? Automaticamente eu posso escolher tanto o segundo quanto o terceiro. Indifere, correto? Então, temos aqui um time para o Cristóvão, eu inicio a batalha com um blingzinho e depois eu posso escolher um dos dois. Aí, no caso aqui, na sequência de combate, eu uso o blingzinho e posso trocar para o Dragonete ou o Tong. Tanto faz, certo? Já no Jeremy, o primeiro que eu coloco em campo, que entra em campo, é o Tong. E depois eu posso escolher o blingzinho ou o Dragonete, certo? Esse time é extremamente forte contra os dois, contra o Cristóvão e o Jeremy, certo? Esse time composto por esses três pets aqui. E como eles também fazem parte da conquista, uma jornada, do Elec de pelúcia, né? Ah, eu esqueci o nome agora. Que a conquista consiste em você colocar um Elec de pelúcia no seu time para duelar contra uma sequência, uma lista de domadores, né, do mundo de World of Warcraft, certo? Então, com esses três aqui, eu posso substituir qualquer um dos três, né, e pelo Elec, certo? Qualquer um, não. Eu posso substituir, se não me engano, eu posso substituir o Tong. O Tong, que com o mágico e o Bringzinho, eu tenho mais vantagem contra os três, certo? Dependendo do time, por exemplo, eu consigo praticamente derrotar o primeiro, eu consigo derrotar os dois, o Jeremy, né, no caso, eu consigo derrotar os dois só com o Dragonete. Dois deles só com o Dragonete. Aí fica o terceiro para derrotar contra o Bling. E eu não tenho que pôr o Elec em campo, certo? Eu posso colocar, só ter ele no time para fazer a conquista. Eu tenho que só vencer a batalha com ele no time, certo? Aí eu uso só os dois que eu tiver deixado selecionado para fazer esse coisa. Aproveitando o ensejo aqui, como esse time aqui não tem, vejo que não tem nada aqui, nenhum ícone aqui, né? Eu vou comentar desse ícone, dessa funcionalidade que o Rematch também tem, certo? A nota, certo? Quando você cria um time, faz a batalha, ou você busca na internet, acha um time de outro treinador lá, de outro jogador, que ele explica como fez a batalha, né? Sempre tem, no Warhead tem lá todos os jogadores, vários jogadores colocam sua lista de times lá, certo? E que conseguiram ganhar de algum oponente que foi difícil para ele, ou está sendo difícil para você, certo? Você monta o seu time de acordo com a lista do coisa, e a estratégia, no caso de para quem usa o Rematch, a estratégia pode ser inserida em forma de nota no time, certo? Vamos voltar aqui ao time da aba geral aqui. Esse time da Ares, né? Vamos filtrar de novo para facilitar, que é muito time para ficar procurando. Se eu quisesse colocar uma nota nesse time, com ele selecionado, certo? Eu não preciso estar com ele selecionado aqui, certo? Eu simplesmente venho aqui com o botão direito em cima dele e set notes, certo? Eu vou, com isso eu vou estar podendo digitar, né? A forma de combate completa, certo? Então, assim como vocês viram aqui no meu time da Negraluna, certo? Tem a informação de como fazer a batalha, como eu faço a batalha, e é 100% de vitória com esses três mascotes no time, certo? Então, anota aqui no exemplo, né, para o Cristóvão,
A estratégia é, eu começo com um blingzinho, e jogo a chuva dourada e troco. Troco para qual? O Dragonete. E como que eu já continuo com o Dragonete? Eu jogo a isca, certo? Primeiramente a isca, logo depois sopro, uso sopro até matar o alvo, certo? Aí continua a batalha, morreu o Dragonete, eu perdi a batalha, eu perdi o combate para um dos mascotes do Cristóvão, né? Se eu perder a batalha, eu vou entrar com o Tong, certo? Entro com o Tong e já entro com o Tong jogando. No caso vai ser o segundo mascote do Cristóvão, se não me engano é um Tong também. Eu jogo campo minado e uso o míssil até matar, não, no caso é o Tricorne, certo? Eu começo com o campo minado e fico no míssil até matar o Tricorne, né? Entrando a vaca, eu uso o canhão iônico, né, do Tong. Por quê? Normalmente o Tricorne já deixa o Tong, já matou o Tong uma vez, ele volta na recarga, né, de ataque. Eu não uso o canhão iônico nele porque o Tong entra em recarga. Então eu deixo o canhão iônico para a vaquinha, certo? E faço o ataque na vaquinha com o canhão iônico, dependendo do dano que ela sofrer com o campo minado, certo? Eu tenho aqui a possibilidade de derrotar ela só com canhão iônico, tá? Só com canhão iônico. Mas se não acontecer com canhão iônico, morreu como é que fala? O seu Tong, ele entra com um bling na próxima coisa e só com chuva dourada e tapa eu mato a vaquinha com certeza, certo? Então esse é a nota, certo? E quando você insere uma nota, vou colocar aqui só para ilustrar, né? Com da Aeres aqui. Se eu colocar uma nota qualquer, vamos colocar só teste aqui, porque essa batalha da Aeres não tem muito coisa que ficar montando coisa, que é muito fácil com um time contra ela, esse time contra ela, fica fácil a batalha. Eu criei uma nota, salvei. Antes de iniciar a batalha, quando selecionou o time, aí vejo que aqui já tem uma nota, então já aparece aqui a nota. Você pode só parar o cursor e ler, mas você pode parar o cursor e clicar nela, abrindo a janela. Aí a sua janela de estratégia de combate vai estar aberta aqui, do lado. Você vai no treinador e inicia a batalha. Observe que a janela de coleção, ela sumiu, mas sua janela de notas continua aberta para você ler durante o combate, certo? Aí, simplesmente você vai lá e, no caso que vou começar com uma defesa, certo? Jogar aqui uma bolha, certo? Porque essa cegueira dura uma rodada, certo? E vou jogar a bolha na segunda rodada. Vejo que quase que eu matei ele, certo? Vou usar o casco só para já causar dano nos 3 mascotes dela de uma vez. Vejo que com esse ataque eu ataquei 3. Aí ele vai trocar, né? E vai entrar outro time. Eu posso terminar a batalha com o guardião, certo? Ou se eu quiser voltar com o capenga, eu volto com o capenga também, certo? Aí tá com um pouco life, eu vou terminar com o guardião, certo? Aí beleza, vai entrar o segundo oponente. O guardião tem uma habilidade forte contra o aquático dela, o sapo, né? Vamos começar aumentando a defesa dele, né? E vamos fazer o ataque da frenesi de penas no sapinho, certo? Arranquei mais da metade do life dele com um ataque, né? E vou terminar com um soco, né? Mais um, aí mais um soco e acabou. Matou o sapinho.
Vejo que a batalha realmente, quando o time, você põe um time com habilidades, né, maiores que contra um determinado mascote, né, vejo que esse guardião meu, ele já tem, né, já tem aqui como é que fala? Habilidades, né, que para forte contra dois tipos de mascote. Então ele teve uma habilidade que era forte contra aquático, né? E a outra habilidade, ele é forte contra fera, certo? Que é o soco, o murro dele, o punho de ferro. Então vamos usar o punho de ferro, né? Também, mais uma vez o punho de ferro. Né? Esse ataque ele vai quebrando a armadura. Então vou aumentar aqui a defesa um pouco. Vamos tentar mais uma vez. Não vai matar. Vai matar porque ele é mecânico, ele vai voltar, né? Nossa senhora, quase matou ele. Aí acabou a batalha. Pá. Venci, nem precisei usar a mosca-luz. Mas se ele caísse, eu podia tanto voltar com o capengo ou com a mosca-luz e assim coisa. Batalha vencida. Pega o seu loot, né? Uma bolsa de suprimentos, né? Ela pode trazer bandagem de mascote, um pouco de gás, né? De tempos em tempos, no entanto, pode conceder uma mascote especial, né? No caso aqui, você pode dropar mascotes dela também, certo? E e sempre vem 3 pedras de treinamento quando você vence essa batalha aqui, desse treinador, dessa treinadora na sua condição. Vamos ver aqui a bolsa. Isso aqui é um outro addon que eu uso, o Rarit, né? Observe que já aparece aqui na caixinha, já vamos ver na parte, na base desse drop down aí. Não dá para me mover o cursor se eu mover o cursor para tentar apontar, ele não vai, ele some o drop down. Mas aqui quando você aponta um item na sua bolsa, no caso essa bolsa aqui, ela pode dropar um objeto raro, que no caso são os mascotes, certo? Então essa bolsa pode dropar aleatoriamente, ela pode dropar aí uma serpente óssea, outro mascote, uma enguiazinha choqueliza ou um Dalbuk jovem. São mascotes aqui de Draenor, certo? Da expansão de Draenor. Então, como o próprio descrição do item já diz, de tempos em tempos ela pode conceder uma mascote especial, certo? E é dessa forma que você farma esses 3 mascotes aí, ou você pode comprá-los na Action House. Alguns jogadores que dropam mais vezes, eu mesmo já cheguei a colocar esses mascotes à venda na Action House, quando eu fazia essa batalha direto aqui, certo? Então o Rarit me mostra o que o item pode dropar para mim. Isso vale para qualquer bolsa, né? Se você pegar as bolsas de prêmio de reputação das facções dos povos, né, de Shadowlands, por exemplo, ou de Legion, que tem esse prêmio por juntar mais 10k de reputação com cada povo, ao apontar a bolsa de prêmio, ele vai te listar o que é que você pode dropar de raro daquela bolsa. O Rarit faz isso, ele te mostra isso. Então é um addon interessante para se ter na lista de addons também, certo? Não tem muito o que falar dele, basicamente, efetivamente é só instalar e deixar rolar. Ele vai, tudo que você apontar, né, e tiver uma informação secreta dentro do item, ele vai mostrar, certo? Ele vai exibir na tela para você, certo? E se você tem lá algum trash no mapa que ele pode dropar, tipo, eu ainda não peguei, mas tem uma dragoleta que a gente pega lá fica matando lá em Feralas, que ela pode me dropar um dragãozinho de mascote, assim como tem lá os dragõezinhos em
Porto de Menetril, né, aquele mapa do Porto de Menetril lá, acima de Altaforja, também tem lá um dragão um dragonetezinho que dropa dos trash no mapa. Então aparece, quando você aponta para o trash, já aparece a descrição. O que ele pode dropar de raro e se você já coletou. No meu caso aqui eu já coletei os 3. Vejam lá que já está aprendido os 3, certo? Raros dessa bolsa, né? A mesma acontece quando você aponta para outros. Eu aproveitando e falando um pouquinho do Reddit, certo? Mas o nosso alvo aqui é o rematch. Então, efetivamente, eu acho que eu já falei de tudo que poderia ser falado nele, certo? Temos aqui o time, a nota, como carregar, pode ser direto na janelinha que dropa. Ah, tá, como configurar, certo? Vamos finalizar aqui, né? Pelo que eu falei, né, comentei, com esse menu aqui superior direito dele aqui, você pode acessar o item da sua coleção, né, no caso o brinquedo chapéu de safari, ou o item da sua bolsa, certo? A guloseima, certo? Essa guloseima eu não tenho nenhuma com o Oz, né, no banco, nem na bolsa do Oz, mas eu tenho algumas na bolsa de uma outra personagem minha, a Lessie. Então tem duas guloseimas para mascote e 2 guloseimas para mascote inferior e 15, né? Guloseima de mascote inferior na bolsa da meu alt de nome Lessie, né? Por esse menu aqui eu posso selecionar, né? E equipar, selecionar para usar ou equipar, né? Eu posso usar o recuperador, eu posso usar a bandagem, eu posso equipar o meu chapéu de safari, que aumenta aí em 10% a experiência ganha para um mascote em treinamento, certo? Posso usar, né, selecionar para usar a guloseima, as 2 guloseimas. E se eu quiser, eu posso dar dismiss, né, no mascote meu que esteja ativo. O capenga eu posso mandar ele embora por esse íconezinho aqui, correto? Agora, realmente, para finalizar, vamos aqui a outra função interessantíssima do remédio. Vamos dizer que você, por um motivo, tem que reinstalar o seu jogo, deu algum pau aí na sua máquina aí, parou de funcionar corretamente, você tem que corrigir, certo? Se você tem que fazer isso, normalmente você tem que pegar sua lista, né, de addons e voltar para o jogo depois de reinstalado, certo? Para a pasta devida depois de reinstalado. E nesse processo, você pode vir a perder a configuração que você já tinha, né? No coisa, veja que eu tenho vários times aqui, deixa eu ver aqui, mostra a quantidade. Não está mostrando não. De times. Não, mas tem muitos times, né? Esses times eu posso perdê-los se eu não tiver feito um backup. Então o Rematch tem essa opção de fazer o backup dos seus times, certo? Então você clica aqui no botão de ação Teams, ele vai abrir um drop down onde você configura o seu como que ele vai funcionar e pode fazer o backup ou exportar a sua lista de times. A diferença se você exportar a lista de times, ele vai exportar só a lista que está selecionada. O que é isso? Eu estou com a minha lista geral. Ah, tá. Na lista geral mostra quantos times tem. Eu tenho 76 times salvos na minha lista. Tá vendo aí o drop down dele ali? 76 times no coisa. E na minha lista Negra Luna eu tenho 2 times, certo? Quando eu estou com uma lista selecionada, veja que se eu estou com essa geral, eu vou ter 76 times. Se eu mudar para Negra Luna, eu tenho 2 times. Aí vem o detalhe. Se eu exportar a lista de times, ele só vai exportar a lista ativa, certo? Então quando eu clico aqui, ele vai abrir para mim copiar, né?
e já te dá a instrução, use o Ctrl C, o comando copiar, né, para memória temporária do seu computador, e você usa o Ctrl C e num bloco de notas você salva o seu time, faz um save desse time. Então ele vem não só o time, como a sua nota do time, vem tudo nessa lista, exportar aqui. Só que aqui eu estou exportando somente meu time Negra Luna, que só está com o Cristóvão e o Jeremy, certo? Isso no exportar a tabela, certo? Aí, se eu quiser pegar as duas listas tudo junto, eu tenho que lembrar de usar o backup all teams. Eu fazer um backup de todos os times, certo? Aí, aqui sim, nessa aqui eu tenho a aba geral e no final vai ter uma aba Negra Luna, certo? Tá vendo? A aba Negra Luna, ele salva tudo. Então a mesma coisa, Ctrl C, joga no bloco de notas, salva lá no bloco de notas. Vou abrir aqui o meu bloco de notas, vocês vão ver na janela, só um segundinho, estou abrindo a coisa aqui. Aqui eu tenho o meu último save, né? Vejam aqui, o que eu copiei de lá, eu salvei no bloco de notas, salvei o arquivo, certo? E aqui está todos os meus times, os 78 times, os 2 da Negra Luna e os 76 da minha aba geral, correto? Em caso de eu necessitar recuperar meus times, bom que você faça esse backup aí sempre que você criar um time novo, correto? Você criou um time novo, salvou um time novo na sua lista, faz um backup e atualiza o seu arquivo de backup, certo? Eu faço isso de tempos em tempos, eu costumo fazer isso aqui, é segurança. E no caso de eu precisar levar esse arquivo de volta para o addon, simplesmente eu abro o bloco de notas, dou um Ctrl A, né? Ou seleciono tudo, né? Só arrastando o cursor do mouse, mas o Ctrl A é mais rápido. Um Ctrl C, certo? Que já está tudo selecionado, dou um Ctrl C, eu copiei para a memória temporária, eu posso fechar o arquivo aqui, não é problema, certo? E aqui no jogo, se eu não tiver os times aqui, eu simplesmente venho importar times, dou um Ctrl V, que já está o comando ali, ó, Ctrl V, não é possível mostrar o histórico. Não sei por que o Windows fez isso não, mas normalmente você daria um Ctrl V e já cola tudo aqui, tá vendo? Já colou todos os times aqui, é só mandar salvar, ele vai gerar as duas tabelas, as duas abas aqui, e vai salvar todos os times de novo na sua lista. Eu não vou fazer porque pode bugar a minha lista aqui, então fica só a orientação aí, certo? E no caso lá da janelinha, quando você seleciona, ele abrir a janelinha. Basta você vir aqui, ó, no Teams e configurar, certo? Prompt to load, né? Carregar automático na hora que selecionar, com o remete Windows, né? Aqui, se eu deixar nessas duas coisas, ele só vai carregar e vai listar para mim o time salvo, para mim carregar manualmente. Eu clico lá no load, ele carrega. Se eu quiser que ele faça o autoload, que carregue automaticamente, eu venho aqui, marco o autoload e seleciono em qual forma que eu quero que ele faça o autoload. Só quando tiver o alvo selecionado, né? Quando for desafiado e depois de carregado, né? Alguma coisa assim. Então, você escolhe a forma que vai fazer o autoload, né? Em todos tem um alerta, né? Então é só você traduzir ali, cada um ali, tal, fácil de verificar, correto? Eu não gosto de usar o autoload, então eu vou deixar desmarcado, mas se vocês assim quiserem, é só configurar, ele vai fazer isso. Toda vez que você selecionar um alvo que tenha um time já pré-definido para ele, automaticamente ele vai carregar automaticamente o time de duelo. Aí você só entra na batalha e faz a sua batalha contra o treinador lá, o NPC sendo desafiado. Correto? Gente, o que eu tinha para falar, viram que é bastante coisa, mas eu acho que eu falei de tudo, certo?
Ah, ele colocou aqui também a opção de encontrar batalha JJ, tá? Certo? Você, usando aqui, ele pode procurar jogadores que estão na fila de espera para batalha JJ. Correto? Também. Ah, coisa extra, né? Então é isso aí, pessoal. Desculpa a demora, o vídeo longo aí, mas eu gosto de detalhar as coisas mesmo. Então, fica aí o meu agradecimento por terem ouvido o vídeo, assistido e ouvido o vídeo até agora. E quem gostou, deixa o seu like. Um abraço forte do Oz aí.